Sabe, existe uma força completamente invisível que, no entanto, move o nosso mundo moderno. Ela está por toda parte, nos fones de ouvido, nos cartões de crédito e até em trens que literalmente flutuam. Para a gente entender como tudo isso funciona, vamos começar com um bom quebra-cabeça. Para começar, vamos pensar nisto aqui, o trem Maglev de Xangai. Ele consegue passar dos 430 km por hora e tudo isso enquanto levita, ali, a uns 10 centímetros acima dos trilhos. Como é que isso é possível? Bom, não é mágica, mas a resposta é tão fascinante quanto. A chave para esse mistério todo está numa força conhecida, desde a antiguidade. Uma força que todo mundo já experimentou, nem que seja brincando com ímãs de geladeira. É isso mesmo, estamos falando do magnetismo. O magnetismo é basicamente essa propriedade que alguns materiais têm de atrair ou repelir outros. E o nome? Bom, o nome vem de Magnésia, uma região lá na Grécia Antiga onde encontraram as primeiras rochas com essas propriedades meio misteriosas que a gente hoje conhece como magnetita. E todo ímã obedece a uma regra que é fundamental e bem simples. Polos opostos, tipo norte e sul, se atraem, já os polos que são iguais, como dois nortes ou dois suis, se repelem. Essa dança de atração e repulsão é a base de tudo que a gente vai ver. E olha que interessante, o maior ímã que a gente conhece está bem debaixo dos nossos pés. Pois é, o planeta Terra se comporta como um ímã gigantesco, e é por isso que uma bússola funciona. A pontinha norte da agulha é atraída pelo polo sul magnético do planeta, que, curiosamente, fica bem pertinho do polo norte geográfico. Ok, mas como é que essa força funciona à distância? Como um ímã sabe que tem um pedaço de metal por perto? A resposta está em algo que a gente não vê, mas cujos efeitos são bem reais: o campo magnético. Todo ímã cria ao seu redor essa área de influência, que é o campo magnético. É como se fosse uma perturbação no espaço. E embora seja invisível, qualquer material magnético que entrar nessa região vai sentir na hora a força de atração ou de repulsão. Mas se o campo é invisível, como é que a gente sabe que ele existe? Bem, tem um jeito clássico de ver esse campo, que é espalhar um pouco de limalha de ferro ao redor de um ímã. As partículas na hora se organizam e traçam o formato do campo, revelando as linhas de força. E a gente vê que ela se concentra nos polos, que é onde o magnetismo é mais forte. Outro jeito de mapear esse campo é com uma simples bússola. Se a gente mover a bússola ao redor do ímã, a agulha dela sempre vai apontar na direção das linhas de campo. Traçando o caminho que a agulha faz, a gente consegue desenhar o mapa dessa força invisível, que, por convenção, sempre sai do Polo Norte e entra no Polo Sul. Durante séculos, o magnetismo e a eletricidade foram estudados como duas coisas completamente separadas. Ninguém nem suspeitava que pudesse existir uma conexão. Eram vistos como dois fenômenos totalmente distintos da natureza. Mas tudo isso estava prestes a mudar, e por causa de um acidente numa sala de aula. Olha só essa linha do tempo. Por mais de 200 anos, desde os estudos lá de William Gilbert, as duas forças permaneceram isoladas. Eram mundos diferentes. Até que, em 1820, um físico dinamarquês chamado Hans Christian Ørsted tropeçou em algo que ia mudar a história para sempre. E o momento da descoberta foi totalmente inesperado. Ørsted estava fazendo uma demonstração para os alunos dele, mostrando como uma corrente elétrica aquecia um fio. Por acaso, tinha uma bússola ali por perto. E toda vez que ele ligava a bateria, a agulha da bússola se mexia. Ele tinha acabado de provar que as duas forças estavam de alguma forma conectadas. Então o ponto crucial é este. Ørsted descobriu que cargas elétricas em movimento geram o seu próprio campo magnético. A eletricidade podia agir como um ímã. Essa foi a primeira peça do quebra-cabeça que uniu eletricidade e magnetismo para sempre. Com essa única descoberta, um novo mundo de tecnologia se tornou possível. E agora, a gente pode finalmente resolver o mistério daquele nosso trem flutuante. O trem Maglev flutua porque ele é, na essência, um grande eletroímã. Enrolamentos de fios ou bobinas, tanto no trem quanto nos trilhos, são percorridos por correntes elétricas. Isso cria campos magnéticos superpoderosos configurados para se repelirem. E essa repulsão levanta toneladas de peso no ar, exatamente como quando a gente tenta juntar dois polos norte de ímãs. E a partir daí, as aplicações, explodiram. Motores elétricos que movem tudo, de liquidificadores a carros elétricos. O armazenamento de dados em discos rígidos. A tecnologia por trás dos exames de ressonância magnética. Alto-falantes e até a natureza usa esse princípio. É só pensar no cartão de crédito.
Aquela tarja preta é uma fita cheia de minúsculas partículas de ferro. Um eletroímã organiza essas partículas em padrões específicos para codificar as informações do titular. Ou seja, eletricidade e magnetismo trabalham juntos para guardar os dados. E não somos só nós que usamos essa força, não. Muitos animais, como abelhas, morcegos e aves migratórias, têm partículas de magnetita nos seus corpos, funcionando como uma bússola interna. Eles sentem o campo magnético da Terra e usam isso para se guiar em suas longas jornadas. Mas a descoberta de Ørsted fez muito mais do que só criar tecnologias. Ela deu início a uma verdadeira revolução na física, forçando uma mudança fundamental no nosso jeito de entender a realidade. Inspirado pelo Ørsted, o físico James Clerk Maxwell, algumas décadas depois, conseguiu descrever com matemática a relação completa entre eletricidade e magnetismo. Ele as uniu numa única e elegante teoria, mostrando que eram duas faces da mesma moeda, a força eletromagnética. Foi a primeira grande unificação na história da física. E a maior surpresa veio quando Maxwell calculou a velocidade dessas ondas eletromagnéticas. O valor era exatamente a velocidade da luz. A conclusão foi inevitável e profunda. A luz, seja do Sol ou de uma lâmpada, é uma onda de campos elétricos e magnéticos viajando pelo espaço. A teoria de Maxwell foi um divisor de águas. Ela criou umas contradições com a física clássica que levaram direto a Einstein e sua teoria da relatividade. E mais tarde foi a base para a eletrodinâmica quântica e o modelo padrão que descreve todas as partículas e forças fundamentais que conhecemos. E pensar que tudo começou com a agulha de uma bússola que se mexeu. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. A história da física é uma história de unificação, de encontrar conexões mais e mais profundas entre coisas que pareciam distintas. Depois de unir a eletricidade e o magnetismo, quais serão as próximas forças invisíveis ao nosso redor, que um dia, quem sabe, vão ser vistas como uma coisa só? A busca continua